Olá, aqui professor João Paulo, seguindo a sequência aqui dos assuntos de equipamentos eletromecânicos, falar aqui nesse vídeo de problema de partida de máquinas síncronas, certo? E partida da máquina síncronas basicamente é o seguinte: se eu tenho meu torque induzido, lembrando lá da questão dos campos magnéticos, se eu tenho um campo magnético do rotor girando, o campo magnético do estator girando, certo? Eu vou ter um torque que é dado pelo rotacional desses dois campos com fator de conversão K, certo? Então, se os dois campos estão girando aí, certo? Então o rotor seguindo aqui atrás do estator, então o rotor está aqui em verde e o estator está aqui em azul, né? Do mesma grandeza aí, só para simplicidade aqui da simulação, né? Usando o GeoGebra para fazer isso daqui. Certo? Mas aí a questão é, e se eu tiver o meu rotor parado, que é justamente o problema da minha partida, certo? Então, à medida que o meu estator está rodando aí, eu vou ter o meu torque variando para um lado e para o outro, certo? Isso aqui ele está indo nessa velocidade aqui. Numa máquina real, isso aqui vai ocorrer 60 vezes por segundo, né? De 2 polos, 4 polos, enfim, vai ocorrer muito rapidamente, né? E para uma máquina, principalmente de grande porte, a maioria das máquinas síncronas são, né? Aí você vai ter o problema aqui de você não tem um torque médio, né? Então essa máquina vai ficar uma hora para um lado, outra hora para o outro, torque uma hora para um lado, outra hora para o outro, ela não vai ter um torque médio que vá direcionar ela num determinado sentido, certo? Na verdade, como? Quando ela está se afastando aqui, ela vai tender a puxar aqui, diminuir a distância, né? Ele vai tender a se aproximar do outro, né? E na prática, mesmo que a gente coloque aqui uma velocidade, deixa eu só alterar a velocidade desse aqui, pronto, uma velocidade diferente, certo? É feito rede de Fourier, né? Se você tem duas senoides, né, e uma está numa frequência diferente da outra, você faz a média do produto das duas e ao longo do tempo isso aí vai dar zero, certo? Então você vê que o torque aqui também, metade do tempo ele vai para uma direção, metade do tempo ele vai para outra, né? E aí a sua máquina não tem, né, um torque médio em um determinado sentido. Agora, se você pega e coloca isso aqui, o que essa animação não está mostrando é a capacidade de aceleração aí, né? Porque esse torque está justamente fazendo com que o meu rotor acelere, né? E aí observe isso aqui, se a gente coloca uma velocidade próxima, então esse aqui está na velocidade 3, esse aqui está na velocidade 1, então as dimensões aqui estão mais ou menos chutadas, só para a gente ver os rotores girando, certo? O torque é sempre no sentido de aproximar esse vetor desse, certo? Então se ele estiver adiantado, ele vai estar o torque no sentido contrário da rotação, que é justamente ele vai estar agindo como um gerador. Quando ele está atrasado, aí ele está com o torque no sentido de aproximar do torque do campo girante, certo? Então o torque, apesar de ele ficar variando para um lado e para o outro, e o problema ser mais crítico quando a máquina está zero, está zerada, está parada, certo? Mas o torque ele é sempre no sentido de aproximar esse desse, né? Se eu parar a animação dos dois, né? Ou melhor, botar uma velocidade bem pequenininha, bom, enfim, né?
E isso aqui vai, nesse sentido, ele vai estar desacelerando o meu rotor, vai tender a se aproximar, nesse sentido ele vai estar acelerando o rotor, vai tendendo a se aproximar também com o campo girante. Certo? Então o torque, de todo modo, é sempre no sentido de sincronizar um com o outro. O grande problema está quando a máquina começa a parada, para ela partir a partir de então, para ela sincronizar com o outro, né? Quando os dois se tornam iguais, só esperar um pouquinho para botar uma velocidade quando ele estiver agindo com a característica de motor, né? Se ele está aqui o torque na frente, o do rotor na frente do estator, ele está agindo como gerador. Agora pronto, o torque, o rotor seguindo o estator, né? Justamente que ele está agindo como motor. Você está gerando o campo girante e o campo girante está puxando o rotor atrás dele, certo? O gerador, então o rotor vai na frente e vai induzindo a tensão elétrica no estator e gerando o campo girante atrás do rotor, né? Então essa situação aqui seria ele agindo como motor na velocidade síncrona, tá? E como é que a gente pode resolver isso aqui? Como é que a gente faz? Qual é o problema? Como é que a gente faz o meu motor ou o meu gerador, minha máquina síncrona, ficar na velocidade síncrona, que é como ela funciona, certo? Então na prática, se eu não conseguir deixar ela exatamente na velocidade síncrona, mas conseguir deixar ela próximo, ela funciona. Então basicamente a gente tem 3 modos aí de partida, né? Então o primeiro é o reduzir a velocidade do campo girante. Reduzir a velocidade do campo girante seria eu colocar essas 2 velocidades aqui, por exemplo, vou deixar isso aqui parado e vou deixar isso aqui com uma velocidade pequenininha aqui, para a gente acompanhar. Certo? Então aqui esse reduzir a velocidade do campo girante, vejo que por si só ele não vai resolver tanta situação, vai depender também de que posição está meu rotor em relação ao meu campo girante, certo? Porque se ele estiver para cá, eu quero que ele rode nesse sentido, se ele estiver para cá eu estou botando um torque no sentido contrário a ele girar, certo? Então ele vai funcionar se eu botar uma velocidade bem pequenininha aqui com o estator depois do rotor, certo? Então se eu tiver alguma maneira de determinar a posição do meu rotor e sair variando ali a minha tensão aplicada, variando a frequência dessa tensão aplicada, eu consigo fazer esse método daqui, certo? Então isso aqui é um circuito eletrônico que ele justamente varia a frequência do sinal vai ser aplicado. Esse método é cada vez mais comum e é usado também não só para partida, mas para o controle de máquinas, tanto síncrona quanto de indução, né? Aí tem um equipamento que é o chamado inversor de frequência, certo? Que depois a gente vai ver o funcionamento dele melhor, porque como ele é usado também em motor de indução, quando a gente vê o princípio de funcionamento do motor de indução, a gente vai dar uma olhadinha também nesse equipamento, certo? O outro método é acelerar o rotor até a velocidade síncrona, ele já botou aqui sem querer, né? Significa eu pegar e colocar aqui, então deixa eu botar aqui na velocidade mais alta. Aí eu já acelero o meu rotor de cara e boto aqui 2.9. Então ele já vai estar rodando, e aí quando ele já está rodando, o que vai acontecer aqui,
Aí posso botar isso aqui com uma velocidade menor do que a síncrona, como nesse caso aqui. Então tá uma velocidade próxima a uma velocidade menor. E aí eu vou ter força sincronizando o meu rotor, tanto se ele estiver adiantado quanto se ele estiver atrasado em relação ao campo girante, né? E aí ele vai parar, vai estabilizar num ponto em que o torque bate com o torque do sistema, seja o torque aplicado no caso do gerador, seja o torque de carga no caso do motor, né? Vai estabilizar nessa situação, certo? No caso, o torque aplicado do caso do gerador, isso vai fazer com que eu estabilize nessa situação. Eu já estou aplicando o torque, eu vou gerar um torque contrário ao movimento, né, que vai estabilizar o meu motor. Se meu rotor está atrasado em relação ao estator, eu vou gerar um torque, né? Então é o caso do motor, eu estou fazendo uma força no sentido do movimento, eu estou gerando energia mecânica a partir da energia elétrica, é o caso do motor. De todo caso, a simulação não está mostrando, mas isso aqui vai tender a acelerar e estabilizar o meu rotor do lado do meu estator, certo? Então, no sistema dinâmico, isso aqui vai fazer com que a velocidade aqui se ajuste até chegar na velocidade síncrona. Tá aqui eu botei não numa posição muito legal, porque esse caso aqui não está muito feliz, né, que está depois de 90 graus. Se eu soltar o sistema aqui, ele está abaixo da velocidade, do potência máxima. A potência máxima eu consigo quando o seno do ângulo dá 1, né, ou seja, com 90 graus, mas enfim, só para ter uma ideia, certo? Então eu acelerar, se eu conseguir acelerar para uma velocidade próxima da síncrona, isso também vale se eu acelerar para uma velocidade um pouquinho maior do que a síncrona. Então aqui 3.1, certo? Então a força, o torque gerado vai ser sempre no sentido de sincronizar o meu rotor com o meu estator, né? O meu rotor e o campo dele, que está sendo carregado junto com o rotor, com o campo girante gerado pelo estator, né? Nesse sentido, certo? Então isso aqui funciona só. Como é que você acelera, né, o seu, se for um motor, como é que você vai acelerar seu motor até perto da velocidade síncrona, né? Então, para casos de rotores, isso é cada vez menos utilizado, só casos muito especiais que isso aqui vai fazer sentido, mas é usado principalmente em geradores. Inclusive, quando você tem um gerador, você tem a questão, né, da curva do gerador, da relação entre potência e velocidade, né? A gente viu no vídeo anterior que ele tem essa característica, né? W ou F aqui, né? Então frequência é mais comum de ver. Então, se por exemplo eu tiver uma rede elétrica que está lá em 60 Hz, e aí eu ligar o meu motor, né? Então eu posso pegar, colocar o meu gerador lá ligado, funcionando em vazio. Então estou forçando ele, mas eu não estou colocando ele na rede elétrica, e eu faço ele trabalhar inicialmente aqui nessa posição. Ele vai trabalhar numa frequência um pouco maior do que a frequência da rede, e aí eu acompanho a forma de onda para não dar também nenhum curto, né? Não dar uma diferença de tensão muito grande. Acompanho a forma de onda para estar próxima. Quando tiver mais ou menos na mesma fase, aí eu ligo o meu gerador à rede elétrica, né? Mais ou menos na mesma fase. Isso aí é um sistema eletrônico que vai perceber isso, certo? E aí ele vai estabilizar aqui, né, e diminuir naturalmente a velocidade de rotação dele para estabilizar na frequência da rede. E aí ele vai gerar a potência
eficaz que ele vai colocar aqui. E aí qualquer coisa você ajusta aqui qual é na máquina primária o quanto de potência você está gerando, o quanto de velocidade zero ele vai gerando, e ajusta o quanto de potência ele fica entregando na linha, certo? Então isso é muito usado em geradores, que aí é fácil, você acelera ele até perto da velocidade síncrona e liga na rede. O terceiro método é um método usando enrolamentos amortecedores. Então, que vem a ser um enrolamento amortecedor, né? Isso aqui é um negócio que é presente em motores e geradores. Isso aqui na prática é o princípio do motor de indução aplicado dentro de um motor síncrono, né? Então, enrolamento amortecedor tá aqui. Então aqui é um desenho, uma vista em corte de uma máquina síncrona, né? Então o estator com as 3 fases aí que vão gerar o campo girante. No caso esse aqui é um de 4 polos, né? Então você tem S saindo aqui, entrando aqui, saindo aqui, entrando aqui, né? Vai gerar os 4 polos. E aí você tem também no rotor os 4 polos do rotor, com os enrolamentos do campo do rotor, que é o campo contínuo, né? Para gerar os polos contínuos, para girar na mesma velocidade. E aí, junto aqui na cabeça dos polos, você faz e passa os condutores aqui, certo? Então ele está aqui mostrado, né? Uma barra de alumínio passando dentro do ferro, né? Essa parte daqui tipicamente é material ferromagnético, né? Ferro, uma liga de ferro, um aço, né? Com a permeabilidade magnética boa. E aí você tem furos aqui dentro que você passa esses condutores e você faz o curto entre eles, certo? Então aqui é o enrolamento que vai gerar o campo, e aqui essas linhas que vão gerar, né, esses amortecedores, né? Que aí você vai pegar aqui e fazer a ligação daqui para cá. Não está mostrada, só está mostrado o buraco dele. Então isso aqui atravessa todo o polo, e daqui para cá você faz a ligação desse com esse, de todos eles com todos eles na prática, né? E com isso você vai fazer uma linha, não um laço de corrente, um laço condutor aqui dentro do seu rotor. E aí o que é que acontece? Então se você tem o laço do rotor, quando você tem um campo girando, então se você imagina aqui o seu campo está girando aqui, o seu rotor inicialmente parado, esse campo girando, você faz o curto aqui entre essas linhas, significa que você, quando passar aqui o campo por esses ferros, aqui você tem vários laços de corrente formado por esses elementos, né? Fazendo curto aqui, você vai ter os laços de corrente formados por esses elementos. O campo girante vai induzir uma tensão aqui, você vai ter um dφ dt dentro desses laços, vai induzir uma tensão. A tensão, por sua vez, como é um material condutor, vai induzir uma corrente, e a corrente, por sua vez, vai gerar um seu próprio campo magnético. E aí o que acontece é que esse campo magnético, né, então o campo girante vai gerar tensão no enrolamento, essa tensão vai gerar corrente, e essa corrente vai gerar esse campo auxiliar, e esse campo auxiliar, então é um W do inglês winding, de enrolamento, e esse campo auxiliar, né, vai gerar um torque que vai ser sempre no sentido da diferença de velocidade, vai ser sempre no sentido de alinhar o rotor ao campo girante, né? Então basicamente é isso, né? Então é muito comum, principalmente máquinas síncronas de grande porte, muito comum ter esses rolamentos amortecedores, porque eles, além de tudo, esse campo a mais, ele só vai aparecer se você não estiver na velocidade síncrona. Então se você estiver na velocidade síncrona, o seu campo girante vai estar na mesma velocidade do seu rotor, então você não tem dφ dt para gerar uma tensão aqui. Se não tem tensão, não tem corrente, não tem campo nesses enrolamentos, certo? Então isso só vai funcionar justamente quando o rotor estiver girando uma velocidade diferente da velocidade síncrona, e com essa característica sempre no sentido de alinhar com o campo do estator.
certo? Então ele vai diminuir os transitórios de qualquer máquina síncrona, tanto geradores quanto motores, certo? No caso do motor, isso aqui vai permitir um torque para o seu motor ligar a partir do zero, né? E aí é comum você descrever isso aqui, né? Torque na sua máquina, né? Torque total como um torque síncrono, então esse S, então isso aqui é o que a gente calculou, né? Que é o KBR B líquido, que é igual a EA VT sobre XS. Não, isso aqui na verdade é a potência, né? Mas enfim, a potência é VT XS seno de delta sobre ômega m. Então é a potência, se eu divido por ômega m, eu tenho um torque, né? E esse aqui é o torque do enrolamento, que é função não do ângulo entre o rotor e o estator, entre o campo do rotor e o campo do estator, mas sim, né, assíncrono, e é função desse ΔW, né, a diferença de frequência. A diferença de velocidade de rotação. Numa máquina síncrona, seja um motor, seja um gerador, isso aqui só vai existir na partida ou se você tiver um transitório. Se você acelerar, aumentar a carga do sistema, ele pode dar um atraso ali, não sei o que, mas essa, né, vai variar justamente esse atraso. Vai ser justamente a variação aí do seu seno de delta, basicamente, né? Na maioria dos casos, no caso de um barramento infinito, seu VT é constante, o EA vai ser basicamente constante, e ele vai aparecer aqui, esse termo aqui, por conta dessa diferença da velocidade de rotação, né? E aí permite a aceleração de uma máquina síncrona a partir do zero, né? Ok, isso é um fenômeno tão interessante que aí é usado justamente nos motores de indução, no seu próximo assunto que a gente vai ver. Com isso, a gente encerra aqui.